Feliz sábado. Vamos iniciar com uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos por tudo que continuas fazendo por nós e as muitas bênçãos que derramas sobre nós, as quais nós nem nos damos conta. Continua direcionando os nossos pensamentos e sentimentos nesse dia em direção ao santuário celestial. Que a gente coloque de lado as nossas preocupações em relação a esse mundo, principalmente nesse dia. É o último dia da nossa campal e dessas horas sagradas. Em nome de Jesus, amém. So this is, I believe, my last presentation. Eu acredito que essa seja a minha última apresentação dessa campal. Many thoughts we haven't come to a conclusion about. Muitos pensamentos a gente ainda não concluiu. And obviously lots of questions I haven't answered yet. E claro que temos várias perguntas que eu ainda não respondi. So we've been speaking about angels and their roles. Então nós estamos falando de anjos e o seu papel. And we've been talking about the work of the third angel, which many believe to be Elder Tess. Estamos falando do trabalho do terceiro anjo e que muitas pessoas acreditam que seja a anciã Tess. And this is where we got to in our last study. E foi até aqui que chegamos no nosso último estudo. So this is the forework for presentation number 3. Então, we're speaking about the midnight cry. Esse é o trabalho que nós fizemos no quadro branco e estamos falando do clamor da meia-noite. So we came to the conclusion that the midnight cry awakens us to the subject of gender equality. Nós chegamos à conclusão que o clamor da meia-noite nos desperta para o assunto da igualdade de gênero. In a more generic sense, it awakens us to prepare for the coming of the bridegroom. Num sentido mais genérico, a gente diz que isso nos desperta para receber o noivo. E nós tiramos isso da parábola das 10 virgens. Will remind us that we weren't supposed to have someone doing this job for us. This was our work to do. Relembrando que não deveríamos ter alguém fazendo esse trabalho por nós, porque era o nosso trabalho. And the virgins fell asleep. Mas as virgens, elas dormiram. So, are there any questions on that? Alguém tem perguntas em relação a isso? Okay. I just want to remind us that someone said that the parable of the 10 virgins has been fulfilled and will be fulfilled again. Então, alguém disse que a parábola das 10 virgens foi cumprida e vai se cumprir novamente. That was a paraphrase of a Spirit of Prophecy quote. Isso foi parafraseando uma citação do Espírito de Profecia. Spoke about the time of Christ. Nós falamos do tempo de about the Cristo Millerite history. e da história milerita. And we spoke in this movement about the midnight cry. Também falamos nesse movimento sobre o clamor da meia-noite, That was the message given in 2018. que foi a mensagem dada em 2019. So my question is, how do you know that was the midnight cry? Minha pergunta é, como a gente sabe que isso foi o clamor da meia-noite? Some of
just stood up and said, "Oh, that's the midnight cry." Alguém apenas se levantou e disse, esse é o clamor da I meia-noite. guess you all accepted that. Eu acho que agora vocês iriam aceitar isso. So how do you know it was? Mas como é que vocês sabem que essa foi a mensagem? These people, I don't know. How do you know there was a midnight cry? Bizikwazi abantu ukuthi bazi ngani ukuthi umlayezo okhala wasebusuku. No one has any idea? Ninguém tem uma ideia? Um pensamento? Yes. English places. You don't like them anymore. Oh, they took your chair. I saw that. Elders competing for chairs. Eu vi aí os anciãos competindo por onde vão se sentar. Line of the priests. Então, linha dos sacerdotes. 2014 is midnight. 2014 é a meia-noite. So we expect the midnight cry between 2014 and 2019. E esperamos o clamor da meia-noite entre 2014 a 2019. And we have 2016 being an increase of knowledge of the midnight cry. E temos 2016 sendo o aumento de conhecimento dessa mensagem do clamor da meia-noite. Everybody agree with that so far? Até que vocês concordam? And so when the message is given, it qualifies to be the midnight cry in that dispensation. Então a mensagem que é dada, ela qualifica para ser a mensagem do clamor da meia-noite nessa dispensação. Everyone fine with that? Vocês estão bem com isso? Yes? No? Eu não matar. What's the difference between the midnight cry and the loud cry? Qual é a diferença entre o clamor da meia-noite e o alto clamor? What's that? Sorry? You still gathering your thoughts? We'll wait for you. Você ainda está juntando seus pensamentos, a gente pode esperar. We'll wait. Se é bem dizer, só que You're on the clock. Sorry? Oh, you've already gathered your thoughts. Você já juntou seus pensamentos? Stay there. I think it's just dispensations. It's more or less the similar thing, but the loud cry we normally mark it in the next dispensation. So you mark the loud cry in the next dispensation. No, in another dispensation, let me say. Not the next one. Então você marca o In the next, alto clamor na próxima in the dispensação. next dispensation. In the next one after the midnight cry one. Então na dispensação depois do clamor da meia-noite. There's no difference actually, because it's the same, I think. There's no difference. Yeah. They're the same thing. Não há diferença, é a mesma coisa. Behind you. Christina, au kumeshtuka kuyafana mo. Yeah, she is right. Because she is a progression of the coming out as a loud cry. So you said she's correct, and then you said something, a progression of something into something. Então você disse que ela está correta, mas mencionou algo mais depois. So the midnight cry progresses to the loud cry. Então o clamor da meia-noite progressa e se torna um alto clamor. Loud cry began in 2018. Então o alto clamor começou em 2018. Okay? No, I would say she's right. Both are formalization waymarks. Both are formalization waymarks. Você diz que ambos são marcos de formalização.
They're the same thing. São a mesma Não, coisa. é fine. I think the midnight cry is a call that is based on virtue to repent or prepare. Based on what? Virgins. 10 virgins to prepare. And midnight cry is also another call that, or a message that to be used by virgins to be ready, to get ready to prepare. Okay, I just want to clarify that the midnight cry was not a message for the virgins to prepare. Então, eu só quero esclarecer que o clamor da meia-noite não foi mensagem para as virgens se prepararem. Lots of people seem to think that, Muitas pessoas parecem pensar assim, but it was for everybody to prepare. mas foi para todas as pessoas se prepararem. Because the virgins were the ones that were meant to give the cry. A única coisa é que as virgens iam dar esse clamor. And they fell asleep, not doing their work. E elas dormiram e não fizeram o seu trabalho. You know? I think it's it's the same one is in a fractal and the other one is in the bigger line. So it's all about fractals. Então tem tudo que ver com fractais. Bona que é uma fractal, tá? And once to the church and once to the world. Então temos uns que é um clamor dado para a igreja e para o mundo. And behind you? Oh, I thought someone else had their hand up. No? Ninguém mais levantou a mão? It was you. You were going to say the same thing. Você ia dizer a mesma coisa? So, we seem to have various ideas. Então a gente parece ter várias ideias. I just want to... My thoughts are that there's no such thing as a midnight cry. No meu pensamento, não há essa coisa de clamor da that precedes meia-noite, the loud cry. que precede e depois precede o alto clamor. Isso é algo que foi criado por esse movimento. When we create these lines, Quando nós criamos essas linhas, which we call priests, Levites, and Nethinims, etc. sacerdotes, levitas, netineus, etc. And two things. Duas coisas. If Elder Jeff hadn't taught from the very beginning Se o ancião Jeff não tivesse ensinado desde o something início that was against spirit of prophecy, algo que ia contra o espírito de profecia, we wouldn't have been able to create these lines. nós não teríamos essas linhas, não teríamos criado essas linhas. Alguém sabe o que ele ensinou? Against the spirit of prophecy, not in agreement with it. Que foi contra o espírito de profecia e as pessoas saíram do movimento por causa disso. Milton? Was it no public evangelism? No. Não era a questão do evangelismo público. This was long before that. O que eu estou mencionando foi bem antes disso. It's what his whole message was built upon. É onde estava centrada toda a sua mensagem, onde ela foi construída, Inception. desde a sua fundação. Good, we'll go with that. When he created the second time was the end. Foi quando ele criou o segundo tempo do fim. So I'll give you some clues. What is rain? O que é a chuva? A message, someone said. Alguém aqui disse que é uma mensagem. And what's the difference between former rain and latter rain? Qual é a diferença entre a chuva ser hoje e a chuva temporal? What's the difference? Qual é a diferença? Anyone? Yes? Sorry? The amount. A quantidade. So the amount. Então você diz que é a quantidade.
germination and growth. For germination and growth. Which one's germination and growth, and the other one you're going to say is for maturity? Um é para germinar e crescer e outro você vai dizer que é para amadurecer. zikwazi ukukhula. Yeah, well, then later rain is for prepare for the plant for harvest. Okay. Ok. Everybody have their hand up. Okay, so I'm going to say there's none. There's no Então, eu vou difference between the dizer two, que não há diferença entre as duas chuvas, but someone said in quantity. mas alguém mencionou a quantidade. Inani. So, if rain is the message, is there a different message between the former rain and the latter rain? Se chuva é uma mensagem, existe uma mensagem diferente entre a temporã e a serôdia? I didn't hear what that whisper was. No. It was like a wave. Yes or no? Sim ou não? No difference? Não? Não há diferença? Of course there is. Claro que sim. Look, No, starts. whatever that waymark is, Seja qual for que seja esse mar, former rain, latter rain. chuva temporã e chuva serôdia. Agree with that? Vocês concordam? Okay. We said rain is the message, Nós dissemos que chuva é uma mensagem and we've said that there's no difference Sithe futhi akunamehluko dissemos que não há diferença, ngaphandle kwenani libakhona. só in quantidade. a generic, general sense. There is no difference. Então, de forma genérica, não há diferença. So, don't tell me what this waymark is, Então, não me digam o que é esse marco, but we'll say it's. No, we won't give it any title. When you're hearing the former rain, what are you saying? What is mas the message of the former rain? quando nós estamos aqui na mensagem da chuva temporal, qual é a mensagem? It is. Let's finish that sentence. Good. It is coming. Então, é que está vindo. What's this? O que é isso? Kuyilo, Is this? É isso aqui. kuyikomba ndlela. Following Cobus's thought, yes? Ngicabanga koba Now in the latter rain, Então, aqui com a chuva serôdia, what we write here escrevemos o que escrevemos aqui. it has come. sibona ukuthi seyifikile. There's various things we could say. I'm not saying one's better than the other, Podíamos dizer várias coisas, não estou dizendo que um é melhor que and o that's the outro, same thing. e que isso é a mesma coisa. So it's the same message, Então, seria a mesma but there's a mensagem, difference between the two. mas existe uma diferença entre as duas. You would agree with that? Vocês concordam? So clearly the latter rain, Imvula yokugcina Então, com even a, if it's the same message, it has a new element to it. mesmo que a chuva serôdia seja a mesma mensagem, tem um novo elemento. fakwayo noma okwenzekelayo. And the difference is that this waymark has now happened. E a diferença é agora que esse marco aconteceu. Lokufika sokwenzekile. And we all know what the waymark is. Siyazi Nós ukuthi sabemos kuba qual é o indlela marco. Sunday law. O da lei dominical. Is everybody okay with what's on the board here? Vocês estão bem com o que nós temos no quadro aqui? Nothing unusual. Nada de novo. engajwayelekile. So even though there's no difference between the two, Então, mesmo que não haja diferença entre as duas, clearly Ngokucacile, the latter rain claramente message. imvula a chuva yokugcina serôdia tem imvula uma yokugcina. nova mensagem. We agree with that. Siyavumelana nalokho. Concordamos com This isso. has changed the message because the event that you have been anticipating has come and passed. Porque há uma mudança aí, porque a mensagem que vocês anteciparam já veio e já passou. Now, in order to
promote himself, Mas para poder se promover, that's called self-promotion, vamos dizer autopromoção, which angels tend to do. porque é o que os anjos tendem a fazer. What did Elder Jeff do? O que o ancião Jeff fez? All this is in agreement with spirit of prophecy. Tudo isso está de acordo com o espírito de So profecia. you know he's going to do something against this. Então vocês sabem que ele vai fazer algo contra isso aqui. So I wouldn't lead you into some random subject. Não vamos para um assunto aleatório. This is the preamble to my question that I asked a moment ago. Esse é o preâmbulo da pergunta que eu fiz há uns minutos atrás. What did Elder Jeff do that's against spirit of prophecy? O que o ancião Jeff fez contra o espírito de profecia? To promote himself, Para se promover a si mesmo, to promote his message. para promover a sua mensagem. We'll go with Russell first here and this thing. Primeiro Russell e depois as pessoas daqui. People here. E as pessoas que estão aí atrás, comentem também. I think he's going to say, like, latter rain started going slower, and it's going to get to latter rains that is, latter rain is smaller quantity, which is the main, and that's I'll stop there. So he's going to say that the latter rain, Então ele vai dizer que a chuva serôdia the Sunday law, começa say that way, antes da lei dominical, and in order to justify his false statement, e para justificar o discurso falso, he says we'll call it the latter rain in measure. ele diz, vamos chamar isso de chuva serôdia, mas em medida. Christina? I wanted to say more or less the same. So more or less the same Então a thing. Jacina ia comentar mais ou menos a mesma coisa. So I want us to be really clear on that. Então eu quero que a gente tenha clareza disso. That came to the consciousness of the movement, if I Isso can put it that way, veio à consciência do movimento e a gente se tornou ciente disso around 2008. em 2008. Before that, we were a cult. Antes disso, nós éramos um culto. Whatever he says, people just do. Tudo que ele dissesse, as pessoas faziam. So in a derogatory way, by the way. Because when it got worked out that that's what he was doing, Porque uma vez que a gente se deu conta que era isso que ele people estava worked out that's what he fazendo, was doing, as pessoas se deram conta que era isso que eu fazia, I think even he was surprised. eu acho que até ele mesmo se surpreendeu Someone told him quando alguém lhe disse isso. that, do you know you're doing that? Alguém disse, você sabe que você está fazendo isso? And guess who told him? E adivinhe quem disse a ele. So, when we talk about the midnight cry, Então, quando nós falamos do clamor da meia-noite, where does the midnight cry go? Where do you place the midnight cry? onde é que a gente coloca esse clamor da meia-noite? In this picture. De acordo com essa imagem. Liberty. It goes before the Sunday law. Antes da lei dominical, Milton. Still processing. At the back. lá atrás. Okay? So tell me why liberty is wrong. Me diga por que Tell me que why liberty is wrong. Liberty said it's before. a You said Liberty, it's after. o Liberty está errado, Tell porque me why ele you diz que disagree. é antes e vocês estão dizendo que é depois. What does on the mark mean? O que significa no marco? It's on here, right here. Você disse que está aqui, precisamente aqui? It's progressive from here, like going forward. Então é progressivo daqui em So you diante. agree with him?
Então você está dizendo antes e agora concorda com ele. Okay, that was easy. Ok, esse foi fácil. Hand the hand up. Oh, Tina. After the Sunday law. Então você crê que é depois da lei dominical. Por Disagree with quê? these people behind you. Por que você discorda das pessoas atrás de você? Because the midnight cry happens in the latter rain. Porque o clamor da meia-noite acontece com a chuva serôdia. How do you know the midnight cry happens in the latter rain, not the former rain? Como você sabe que é na serôdia e não na temporã? Because the characteristics of the midnight cry tell us what? What? Porque as características do clamor da meia-noite nos dizem o quê? Tell us more about the Sunday law that's passed. Nos falam mais da lei dominical que já I passou. thought we agreed that the midnight cry tells us to get our act together because Christ is about to come. Eu pensei que o clamor da meia-noite nos dizia que a gente tinha que estar bem porque Cristo já vinha. Okay. So we haven't got our act together in the Sunday law. Então a gente não está bem na lei dominical. Is that right? Okay. So we all fell asleep. Então estamos todos dormindo. So we're going to fall asleep soon. Em breve a gente vai dormir. That's what you just said. Foi isso que você acabou de dizer. Yep. So you're getting your bed ready. Então você está preparando a sua própria cama. So we, according to Tina, she's predicting, prophesying. Então, de acordo com a Tina, ela está profetizando que a gente vai esperar e vamos nos entediar até o fechamento da porta da graça e em breve vamos adormecer. É isso? Você não disse isso? Não com essas palavras. Mas é o que a história diz. Que na meia-noite foi feito um clamor. E você disse que isso é no futuro. Anyone else? Milton. Mais alguém? So, according to the parables and Ellen White, the midnight comes before, but Ellen White says Oh, wait there. According to the parable and Ellen White, Então, de acordo com a parábola e Ellen White, o clamor da meia-noite vem antes do quê? in this context you are saying of the Sunday, but it comes before, but it has no power. It's gonna get power. right, so it comes before the Sunday law, according to Spirit Prophecy. Então, de acordo com o Espírito de Profecia, vem antes da lei dominical. Where'd you get that from? De onde você tira isso? Which book or model? De que modelo ou de que livro? Okay, I can just reflect the You question. say you stop people. You say, quote, and you bamboozle them. But after the Sunday law, the message will get power to get the impetus of the event, but it is began before. Okay, so we're going to get two cries. Então, eles iam receber 2 clamores. When the event is happening. Okay? Ok. So you don't believe, Então, você não acredita no que a Tina acredita. that the loud cry or the midnight cry is in the latter rain period. Que o alto clamor, ou clamor da meia-noite, é nesse período da chuva serôdia. Not that I disagree, but You just did. Você acabou de discordar. Okay, so the reason why we're all in confusion or knots about this issue A questão pela qual temos confusão em relação a isso é por causa da Ellen White. the way we approach her writings, A forma que a gente aborda os seus escritos. this kind of like piecemeal, like patchwork approach. É como esse trabalho de bordar, de remendar. Because you're going to run this logic. Porque a gente vai usar essa lógica. Milton's going to say,
Milton vai dizer Ellen White said, que Ellen White disse the midnight cry came when? que o clamor da meia-noite veio quando? 1844. 1844. Long before any Sunday law. Antes de uma lei dominical. So there's your proof. Então, aí está a sua prova. You can see how easy it is to prove that the midnight cry comes before the Sunday law. Você consegue ver como o clamor da meia-noite vem antes da lei Depending on dominical? how you approach inspiration. É fácil de provar dependendo de como você aborda a inspiração. So this is the problem that Adventism faces. E esse é o problema do adventismo. And we have to be really clear, E a gente precisa ter clareza, really strict, ser estritos I'm going to say, to the lines. às linhas, Because when you're seguir strict to com the rigor lines, as linhas. it makes you stand in contradiction to Ellen White. Porque isso também nos faz estar em contradição com Ellen White. Because if you follow Ellen White, you just get into a mess. Se você apenas segue Ellen White, você se depara com uma bagunça. Because she uses imagery, I'm going to call it imagery, Porque ela usa imagens in a really ad hoc and random fashion. de uma forma bastante aleatória. So one day she'll say one thing, one model, Então, um dia ela vai dizer uma coisa, vai usar um modelo. and 10 years later she'll use a different model. 10 anos depois, ela vai usar outro modelo. And it's complete confusion. E é uma confusão total. And this is the problem that we have confronted in 1850. E é o problema com que a gente se depara em And 1850. we've tried to resolve the problem by creating several lines in Millerite history. E tentamos resolver esse problema criando várias linhas na história milerita. So we've already got how many Sunday laws in Millerite history? Então a gente já tem quantas leis dominicais na história milerita de acordo conosco? 2? 2? So I'm going to go with 2.5. Então eu vou dizer 2,5. Sunday law in 1844 Lei dominical em clearly does not 1844 exist. não existe. Then a Sunday law in 1850, Depois uma lei dominical em which also clearly 1850, doesn't exist. que claramente também não existe. And then some other one that never happened in the 1888 history. E depois a da história de Ellen White's not going to 1888. view things that way. E Ellen White não vai ver as coisas dessa So forma. we have to be really careful how we approach her writings. Então a gente precisa ter cuidado de como vamos abordar os escritos dela. Então, se nós vamos ser estritos, vamos seguir as regras, Which I believe is our only safety. que eu acredito que seja a nossa única segurança. I think. A gente precisa reconhecer, eu creio, When Elder Jeff started talking about the latter rain before Sunday, que quando o ancião Jeff começa por falar da chuva ser hoje, antes da lei dominical, ele criou isso. not according to the rules. Não está de acordo com as regras. There is no such thing as a pre-midnight cry before the Sunday law. Não há isso de clamor da meia-noite antes da lei dominical. You can't do this. Vocês não podem fazer isso. This is wrong. Isso está errado. So we dealt with this in the movement a long time ago, Então nós já lidamos com isso no movimento há muito tempo atrás. and I can't remember the term, it's been so long. Eu não lembro qual era o termo utilizado, porque já passou muito tempo. I know one of the words, I can't remember the other one. Eu lembro uma das palavras, mas não lembro a outra. Não sei se alguém lembra. It's the difference between progression É a diferença entre progressão and I can't remember the other e one. eu não lembro qual era a outra. I'm just going to call it dispensation. Eu vou chamar de dispensação. So when you get lines Porque quando você tem linhas and you cut the lines in specific e places, você corta as linhas em lugares específicos,
If you don't cut it in the right place, or you don't cut it, E se você não corta no lugar certo, you get these progressive concepts which are wrong. você tem esses conceitos progressivos que são errados. So several people have already identified Então, várias pessoas já identificaram that the midnight cry happens in which dispensation? que o clamor da meia-noite acontece em qual dispensação? Russell? Which dispensation? Em qual dispensação isso acontece, Russell? The name, not the year. O nome, não o ano. It's the Sunday law. Da lei So dominical. when people have done this, Então, quando as pessoas fizeram isso and they said there was this midnight cry in 2018, e falam de 2018 and they've tried to make it progressive, e tentaram fazer disso uma progressão, it's not. não é. It's a discrete history É uma história secreta that happened between 2014 que acontece de 2014 a 2019. 2019. And in this history, E nessa história, at midnight, na meia-noite, there was a loud cry, nós tivemos um alto clamor, which we call the midnight cry. que a gente chama clamor da meia-noite. And then that got repeated several times. Depois isso se repetiu várias vezes. And in the future, we're expecting another one. E no futuro a gente espera outro. It's about how we handle the lines. Então é como a gente lida com as linhas. So, on what basis did we say that the message of Elder Tess was the midnight cry? Então, em What que do we have to base believe? a gente diz que a mensagem da anciã Tess é a mensagem do clamor da meia-noite? Em que nós acreditamos? Good. You have to believe that 2014 was the beginning of the Sunday Law dispensation. Boa. Você tinha que acreditar que 2014 era o início da dispensação da lei dominical. Se você não acreditasse nisso, What she taught as the midnight cry. não dava para aceitar o que ela ensinou como o clamor da meia-noite. Because the midnight cry is not designed to prepare you for the Sunday Law. Porque o clamor da meia-noite não está desenhado para te preparar para uma lei dominical. If it was, Se we're in estivesse, gross error. talvez seria um No erro. markers to identify what messages mean. Porque a gente não tem nenhum marco aí para identificar o que significam essas mensagens. So, to call her message the midnight cry, you have to believe, as Sato just told us, that the Sunday law is already here. Então, para chamar a mensagem da anciã Tess, essa mensagem de clamor da meia-noite, você precisa acreditar que já estamos na lei dominical. And we'll just call it the movement. E vamos chamar a isso de movimento. Quando é que o movimento soube que nós estávamos na lei dominical? No means agree, accept. Isso significa aceitar e concordar. Accept. We're in the Sunday law. Quando é que nós aceitamos que estamos na lei dominical? Want the date, or the Quero a event, data, or some o kind of evento. dates are good. Datas está bem. Got 2009. What's 2009? Temos 2009 e o que foi 2009? Anybody? What's 2009? Alguém quer responder o que foi 2009? Two 2005. 2005? What's 2014? O que foi 2014? Sunday law. We got that one. Lei Let's speak dominical, it loud because of sabemos the rain. essa. Vocês têm que falar mais alto por causa da chuva. O que foi At the 2012? back. Pessoal aí de Loud, because I trás. can't hear you. Falem alto, senão eu não consigo ouvir.
What's the first word? Qual é a primeira palavra? Prediction. Prediction of the Sunday law. Predição da lei Someone had their hand dominical. up here? Que alguém levantou a mão? Did someone? Formalization. 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 Formalização. Fala. Formalization. Formalization. And what's this dispensation here then? E essa dispensação aqui é qual? You see that? It's the one before the Sunday, the agitation. The Christina said the agitation. Yes. A Justina diz que é a agitação. 2009 né? Sorry, louder. Increase of knowledge, is that what you're going to say? Aumento de conhecimento, era o que você ia dizer? There you go. You go with increase of knowledge. So Yes. hapo unakwenda kulwazi. Okay, so 16 means what? This is 16 né? Então 2016 foi o quê? Increase of knowledge. Increase of knowledge. Aumento de Yes. conhecimento. And 18 is what? E 2018 é o quê? And I'll go with that, I'll close probation. Yeah. E depois aqui vou dizer So fechamento when da did the porta da graça. movement Então, have an quando awareness that we're in the Sunday law? é que o movimento se tornou consciente de que estamos na lei dominical? Because if it's not before Porque se não é 2018, antes de 2018, we're in trouble. nós estamos em problemas. We said the other Go day, ahead. we said, Who was around in this history? Quem já estava nessa Put your hands up história? if you was around in this history. Levante a mão se algum de vocês já estava nessa história. Like about 6 people. Mais ou Most menos of 6 you weren't here pessoas. then. we were O resto de vocês ainda não fazia parte do Okay. If you were movimento. here, Se vocês when you estavam hear nessa that we're in the história, Sunday law period, quando é que vocês ouviram que nós estamos no período de tempo da lei dominical? Toby said he never heard. Cobas disse que nunca ouviu. And that's not a reflection upon him, it's a reflection upon, we'll say, the movement, whoever they are. Isso não é uma reflexão sobre ele, mas sobre o movimento, seja quem fosse na época. Okay, so there were some studies done in 2012 and 2014, but that wasn't a movement position. Então, tínhamos estudos em 2012 e 2014 que mostravam o posicionamento do movimento. But hold on, you're telling me that after the midnight cry, Espera aí, porque você está me dizendo que we depois work do out that clamor we're da in the Sunday meia-noite law. é que a gente se deu conta que estávamos na lei dominical? Foi isso que você disse? Yep, everybody agree with that? Vocês concordam com isso? Is that an historical fact? Isso é um fato histórico? Anybody think that it isn't? Alguém acha que não é? Okay, so one second, I'll just say the Sunday law message Então, eu vou dizer aqui que a mensagem da lei dominical está aqui, I put a question mark mas eu vou colocar um ponto de interrogação. because you can't have a midnight cry, the loud cry, even if you don't know there's a Sunday law. A gente não pode ter esse autoclamor sem ter essa lei dominical. Fix this or you're gonna help us. Então a gente precisa consertar isso aqui. You remember very well, or you don't remember well. I didn't hear you say. Você disse que lembra bem ou não? In 2016, that's when the movement accepted 2014. No 2016 ila movement yaqala ukwamukela ke 2014.
Então, esse período de tempo em So quando Elder Jeff said, yep, o movimento 2014 aceitou. was the Sunday law in 2016. Então, em 2016 é que o ancião Jeff disse, sim, 2014 foi And you agree? a lei dominical. Você concorda? So 2014 there are studies happening. Então, em Sorry, 2016 there are studies happening 2016 that estavam confirm that acontecer 2014 was the Sunday law. Estavam acontecendo estudos que confirmam que 2014 é uma lei dominical. And when we say movement, we mean Elder Jeff Quando a gente diz movimento, a gente diz ancião Jeff. or his team of Noma teachers. iqembu lakhe laba Ou as pessoas que estavam com ele. Anybody familiar with that? So Elder Russell's disagreeing with Tato there. Alguém que discorda ou concorda? Yes? And these studies were saying 2014 was the Sunday law. Então você está dizendo que nesses estudos estava dizendo que 2014 é uma lei dominical? And what model were they using? Em que modelo eles foram utilizados? Modelo Not da my studies, agricultura? talking about Elder Jeff. Você não está falando dos meus estudos, está falando do ancião Jeff. Because you said you agreed with him. Porque você disse que concorda com ele. 2018, 2018, in Arkansas, no Arkansas, Elder Tess is giving her studies. a anciã Tess estava dando os estudos dela. And it's me who says, this is the midnight cry. E eu disse, isso é o clamor da meia-noite. And then, I think people just accepted it. Eu acho que as pessoas aceitaram. Or the pressure was just too much. Ou então a pressão foi muita. And even Elder Jeff got forced to agree with that. E até o ancião Jeff foi forçado a aceitar He isso. just kind of swept through the movement. Porque ele basicamente foi arrastado. Okay, so I want to, unless you want to say something more about 2016. A menos que vocês queiram dizer algo mais sobre 2016, So someone needs to give some more information. alguém que queira dar mais informação. Oh, by the way, when does Elder Jeff accept time setting? Quando é que o ancião Jeff aceitou marcação de tempo? 2018. 2018, yes? 2018. Just a couple of weeks, really. Foi em algumas semanas da anciã Tess ter dado a mensagem dela. So he's not even accepted time setting. Porque ele nem havia aceitado a marcação de tempo. Russell. Oh, sorry, no, Milton. So I just wanted to add that before 2018, even the model of the line was increasing back. In 2018, Elder just corrected the structure of the pattern of the line. So it became clear because we could not even come up with consistent line in the understanding of the lines. So she had to remodel the structure and confirm that this is how we structure them and we put the 5 distances, the 4 distances in a consistent manner. So before 2018, Então, antes de 2018, we had lines, nós tínhamos linhas, but they were not holistic, they were not consistent. mas elas não eram consistentes And they didn't have clarity. e não tinham Which means they clareza, were not simple and repeatable. que não eram tão simples e And part of the repetitivas. work that Elder Tess did was to straighten or correct all of that. Parte do trabalho que a anciã Tess fez foi corrigir tudo All part isso, of the Midnight Cry message. que é tudo parte da mensagem do clamor da meia-noite. In connection with that, Em conexão com isso, after she gave that cry, depois dela dar esse clamor, they've been back, as we were told, to explain and defend
that we're in the Sunday law. wasehamba-ke ufundisa abonisa-ke ukuthi Ela sisesikhathini se-Sunday indicou law. o tempo da lei dominical. Okay, so we agree that she gave the midnight cry. Siyavuma ukuthi uphaneke Então, nós concordamos que ela deu o clamor da meia-noite. Of what conceptually the characteristics of the midnight cry is. E também aceitamos o que são as características do clamor da But meia-noite. what I want to remind us Mas o que eu quero nos relembrar is that the cry é que o clamor is given in the latter rain period in the Sunday law. é dado no período de tempo da chuva serôdia na lei dominical. It's not designed to prepare you for the Sunday law. Não está desenhado para te preparar para uma lei dominical. And in that sense, Nesse sentido, whatever 2018 was, seja o que for que tenha sido 2018 and the two waymarks that follow it, e os dois marcos que vêm depois, they don't meet the standard of being the loud cry. e eles não têm o estandarte de ser The one that um we're alto expecting clamor. in the future. Aquilo que a gente aceita que é no futuro. So, in the past, in a very disrespectful or flippant way, I've said they're fake. Então, no passado, de uma forma bem conflituosa, eu disse que isso é falso. Because I want to make the point that they're not the real thing, and we should not consider them that way. Porque eu queria fazer o ponto de que eles não são a coisa verdadeira e que a gente deveria considerar When the dessa forma. split happened in 2019, what were FFA teaching? Porque quando a separação aconteceu em 2019, o que o FFA estava ensinando? Because they believed this line that we have on the board, Porque eles acreditavam nessa linha que nós temos no quadro and they made 2019 a test, e fizeram de 2019 um teste, saying what? dizendo o quê? It's a literal closure of probation Que é um fechamento da porta da graça literal para os sacerdotes. By the way, this is a repeat of what they did back when. E isso é uma repetição do que eles fizeram lá atrás, quando? 9/11. At 9/11. No 11 de setembro. So sometime after 9/11, when they began to work out what 9/11 meant, Então, um tempo depois do 11 de setembro, quando eles começaram a trabalhar e tentar ver o que era o 11 de setembro, there was a change of leadership. e nós começamos a ensinar que houve uma mudança de liderança. Yeah, someone said leadership? Foi isso que Yes, vocês there's a change mencionaram? of leadership from leaders of Adventism to leaders of this movement. Tivemos uma mudança de liderança do Adventismo para esse movimento. They picked up a phrase from Ellen White. She used the word, the leadership was bypassed. Então, nós pegamos numa frase da Ellen White que dizia que a liderança havia sido passada, Set aside. colocada de lado. And they used those ideas E essas ideias to suggest that leading pastors in the SDA church had closed their probation. E utilizamos essas ideias para dizer que os líderes ou pastores da igreja adventista já tinham passado o seu fechamento da porta. Idea was rejected, E essa ideia foi rejeitada at least by some of us. por alguns de nós. And we taught that way against what the angel was teaching. E nós ensinamos dessa forma contra o que o anjo ensinava. I say we, but mostly me. Eu digo nós, mas maiormente eu. And then they did the same thing in 19, by the way. E depois aconteceu a mesma coisa em And 2019. some of us on this side of the split actually believe that too. They bought into that idea. E alguns de nós que estão desse lado aqui, dessa separação, também So I want us to acreditaram be clear. nisso. That's why I use that term fake. E eu quero que por isso fique claro que eu usei esse termo de falso. That's why some of us believe Por isso alguns de nós acreditam that this midnight cry message was to prepare us for the Sunday law. que essa mensagem do clamor da meia-noite era para nos preparar para uma lei dominical. So conceptually it was, of course. De forma conceitual, claro que sim, era para isso. But we need to handle the lines carefully, and some of us don't. Mas nós precisamos lidar com as linhas cuidadosamente e alguns de nós não fazem isso.
não fazem isso. So we've spoken about the ministry of Elder Tess. Então, nós já falamos do ministério da Anciã Tess. We've spoken about the midnight cry, Falamos do clamor da meia-noite. and we're in Revelation 14:9. Estamos em Apocalipse 14, 9. With a loud voice, if any person worships the beast and his image and receives the mark in his forehead, he shall be punished. Que se alguém receber a marca da besta e adorar a sua imagem, receberá um castigo. I actually want you to draw just that line, how you put on midnight cry for the correct way of looking at that. Please. I'm going to go with what Russell taught us just a minute ago, because I think he said it. Então, eu vou com aquilo que o Russell disse há uns minutos atrás, porque eu acho que ele respondeu. This was midnight. Que ele disse que isso aqui é meia-noite. Yes? So So he says, Sunday law is midnight. Ele disse que a lei dominical era meia-noite. There's a loud cry or a cry at midnight. É dado um clamor na meia-noite. Long before Elder Tess came, we realized that midnight was different to the midnight cry. There were two things. We split those. Bem antes da Anciã Tess chegar, nós já nos tínhamos dado conta da diferença entre meia-noite e clamor da meia-noite. Nós tínhamos separado esses marcos. And then there was an increase of knowledge. E depois nós tínhamos um aumento de conhecimento. Is that correct? Certo? Does that help? Thank you, please. When does the third angel do this? Quando é que o terceiro anjo faz isso? Third angel followed them O terceiro anjo que o seguiu and loud voices. com uma grande This message voz. being given. Quando é que essa mensagem foi dada? At the midnight cry. No clamor da meia-noite. Anyone else? Mais alguém? Anybody disagree or got other thoughts? Alguém discorda ou tem outros pensamentos? So, do we agree that this message is being given during the Sunday law period? Então a gente concorda que essa mensagem é dada durante esse período da lei dominical. Yes? Sim? If that's the case, Se esse é o caso, does Elder Tess's placement in history o colocamento da Anciã Tess na história fit the model that we've just said? encaixa no modelo que a gente mencionou? Does she come at the right time with the right message? Porque ela veio no tempo certo com a mensagem certa. Yes? So we'll Sim. put her here. Então iríamos colocá-la aqui. So, if that's the case, Se esse é o caso, how does she qualify to be the third angel now? como é que ela qualifica para ser o terceiro anjo agora? Which is what almost everybody here has taught or said. Que é o que quase todas as pessoas aqui estão dizendo Are we e just going to pensam. get the message of 2018 A gente apenas vai pegar na mensagem de and 2018 import that into our present time? e importar isso para o nosso tempo presente. Do that? É isso? Tata? Okay, so what we did, the line which you put up there is the line of the 154 This one? Or earlier? Sunday law, Okay, this one. but it was removing. The dates. Yeah. Okay. So what had happened then, that line we took it from Ellen White. We took this line from Ellen White. Então nós pegamos essa linha da Ellen White. So what happened is that for us to understand it,
maybe properly or something. So for us to understand this line, we decided to hold its reflectors. So in order to understand this line that's given to us, we went into fractals. Então, para entender essa linha que nos foi dada, nós fizemos fractais. And then we developed 3 groups of people, priests, Levites, Nephilims, to help us to decode this and explain things. Depois nós desenvolvemos 3 grupos de pessoas para descodificar isso: sacerdotes, levitas e netineus. When we come to making the Sunday law 2014, 2016, about, that line. So that's how we create this line here. We're Então okay foi with that? assim que nós criamos essa luz aqui. Estamos bem com isso? Sorry? Associating with the line of the priest. Yes, so this here, what I've started is the line of the priests. Então aqui o que eu comecei foi a linha dos sacerdotes. The midnight cry after 2014. Okay, so maybe go a bit faster, but you're just explaining that what we've already done. And then, so, with also the third angel coming, we see that we even made the angel's message to be in fractals or like that way. So we've Yes. fractalized the messages of the angels. Então nós fractalizamos a mensagem dos anjos. We've got the angels' messages and we've turned them into fractals. Então temos as mensagens dos anjos e tornamos isso em fractais. Okay? No, that's the point that I'm making to the question you asked. In the King Albert says the angel's message coming in the Did everybody understand that? Vocês entenderam o que foi dito? They're looking black-faced. Okay, that's the way Okay? I understand it. Maybe we're struggling to understand what Tato is saying. Então as pessoas estão com dificuldade em entender o que o Tato está dizendo. If I take his logic, If we take Tato's logic, Então, se você pega na lógica de Tato, then we haven't come. We're still waiting. We're in the dispensation of the midnight cry. That means that we're still waiting, or the third angel is at this stage busy giving the message. So it's not elder test. so Kobe said if you use Tato's logic, Kovacs Elder está Test isn't dizendo the third angel, someone else would be. se a gente vai pela lógica do Tato, o Ansiates não é o terceiro anjo, tinha que ser outra pessoa. Before you speak, but I think Tato's logic was to defend the elder test is the third angel today. Eu acho que a lógica de Tato é defender que a Ansiates sim é o terceiro anjo hoje em dia. I think that was his point, even though you're saying he hasn't done that. Eu acho que esse era o ponto, mesmo que você diga que ele não tenha feito isso. Because he took that line that ends at 2019. He takes the line of the priests, Eu pego na linha dos sacerdotes That ends at 2019. yep, it ends in 2019. e termina em 2019. There has to be a line because this is not the close of probation for mankind. So he knows that's not the close of probation for mankind. So Então ele sabe que esse não é o fechamento da porta da graça para o ser humano. So if he's going to put the line of the 144,000 here, E se vai colocar a linha dos 144 mil aqui, person that gives the midnight cry. so his argument was the person who gives the fractal message is the same person who gives the real message. então o ponto é que eu acho que a pessoa que dá a mensagem de fractal é a mesma pessoa que dá a mensagem I real. think that's what his argument was. Acho que era esse o argumento. Did I understand correctly? É isso? No. Because the Lord has not come. Because the Lord has not come. So whoever who gives the message here is not okay. No. Let me try to get my thoughts clear and I'll come back. Okay? Tata? I try to understand what I'm saying. In the fractals,
angels are within the fractal, and All the three angels that we have spoken about, they are actually existing within vertical lines, not actually the big line. so the angels we were spoken about were specific to that fractal line. Então, o anjo falou de acordo com So o what happens to fractal, this com a line luz here, the específica. 144,000 one? Mas o que acontece com essa linha dos 144.000? Is that what you were trying to say, Tata? Era isso que você estava tentando dizer, tá? Is that what you were trying to say? See, that's what you're saying. I thought you were trying to say something opposite. Oh, you're Porque eu pensei que você estava dizendo o oposto. Because already we are in the line of the 154, and basically the time of the end. So I'm not asking you to go into the details, just tell us, are you saying because Elder Tess was a fractal angel, she is the angel on the big line too? Is that what your argument was? Eu não quero detalhes. O que eu estou tentando entender é que você disse que Ansiates, por ser o anjo que deu os fractais, também tem que ser o mesmo anjo na linha grande dos 144.000. Foi isso? should we then also fractalize the angels as well? It's actually the question. Okay, so it's turned into a question. Então Online, agora isso so se there torna uma are two pergunta. tatos, that's- Online, só para que vocês saibam, a gente tem 2 tatos aqui. But you agree with Cobus that Senão isso fica confuso para after vocês. 4 or 5 days later that we need a new third angel. Mas agora você concorda com o Cobas que Okay, I don't a have to gente put words in tem your mouth. algumas mensagens depois desse terceiro anjo. Tell me your logic. Me diga a sua lógica. How do you make Elder Tess still the third angel? Como é que você ainda faz da Ansiates terceiro anjo? Você não consegue? When you say this, is like, have I done something funny? Se eu fizer isso, é ruim? Okay, so you think that, so you're gonna, I think at the beginning of this study you said she's the third angel, all sorted out. Então, no início desse estudo, você disse que ela é o terceiro anjo e tudo bem, mas parece que agora você está dizendo que We're não. not worried about 2018 anymore, we're worried about 2024. Agora já não estou preocupada com 2018, mas com 2024 e daí em diante. According to the model that we've got, the midnight cry message are given after the Sunday. So we're hopefully all in agreement now, as Cobus has reminded us, the loud cry, some people call it the midnight cry, happens after, I'm going to call it a Sunday law. Has to happen afterwards. Eu espero que vocês agora entendam e consigam ver como o que você lembrou que o alto clamor Synonymous acontece with the latter rain. They could depois be interchangeable da lei terms. dominical. E que dizer meia-noite, o clamor da meia-noite são termos que se intercambiam. They can mean the same thing at a certain level. Que podem significar a mesma coisa a um nível específico. Carry on. We are now determining the real date of this Sunday. We're now determining the waymark and the date for the Sunday law for the 144,000. Então nós agora estamos determinando a data e o marco da lei dominical na linha dos 144.000. Você diz que é a linha real. So in a future date, we need the midnight cry, loud cry for the Sunday. So sometime in the future there will be a loud cry. Então, algures no futuro nós vamos ter um alto clamor, certo? And Tina and I will be asleep. E eu e a Tina vamos estar dormindo. And someone else is going to wake us up. E alguém vai nos acordar. We agree with that. Okay? Anyone else? Mais alguém? Tina. Which tattoo do you agree with? Você concorda com qual Or the one tato? that's not confused? Que está confuso ou que não está This confuso? is confusing. You agree with that? Before he got confused, I agree with what you were saying before. What was he saying before? So what you were saying before is that the midnight cry is A fractal? a fractal, and we should see it also in the line of 144,000. And I believe that the person who makes the
the fractal message gives the real message. Então você acha que o anjo que dá a mensagem do fractal também dá a I mensagem thought you were real? saying the same thing, but then he said he wasn't sure. Eu também achei que ele estava dizendo isso, mas depois ele disse que não tinha certeza. And I'm waiting for a loud cry. Okay, so I guess the problem with that is what? What's the problem with that? Então, o problema disso é qual? Qual é o problema? To affect also the pattern of how we establish the first angel and the second. Okay, so it's going to, Milton, it's going to affect the way we establish the first and the second angel. Então, nós vamos estabelecer o primeiro, There's a segundo e problem terceiro there. anjo. Anything else? What's the problem in the movement today? Qual é o nosso Think about that. problema no Make a movimento point. hoje em dia? inkinga ekhona emovementini manje cabanga lokho. Let me stop there. Ngicela lapho According to what you just said, ngalokho Então, de kushiwo acordo com o que você acabou de dizer, a Ciatesse está aqui. former rain, imvula yokuqala Temos a chuva temporã, seroja e lei dominical. in the line of the 144,000, Na linha dos 144 mil, the Tess's message is the message of preparation. a mensagem da Ciatesse é uma mensagem de preparação. And in the line of the priests, E na linha dos sacerdotes, the Tess is here, a Ciatesse está aqui. and it's the loud cry. E é o alto clamor. Yeah, okay? So I was wondering if in the line of the preacher could be the dead messenger, and in the line of the 144,000 could be the second. So, you want to make her now the second angel, Então agora você quer fazer dela um segundo anjo. because when we started off, I know it sounded funny, but I didn't mean for it to be. Eu sei que pode parecer engraçado, mas não era a minha intenção. Porque quando começamos a aula, esse não era um estudo sobre fractais. I think I was pretty clear on E that. eu acho que eu fui bem claro com isso. This was the 144,000, the real Revelation 14 angels. Isso aqui é a linha dos 144 mil, a linha real de Apocalipse 14 e os anjos. And I'll just say you, along with everyone else, was pretty firm about who number 1, 2 and 3 were. E você, até então, tinha certeza quem era o primeiro, segundo e terceiro anjo. And now, Mas agora, um, 4 studies later, I think it is, eu acho que 4 estudos depois, you're changing your mind, você muda a sua mente, which is serious o que é sério, kubucayi-ke lokho kakhulu for me, pelo menos para mim, engibona ngayo. because I just lost my job. que eu acabo de perder o meu trabalho. Ulahlekele ngumsebenzi wakho. Maybe it's a relief I got fired. Isso significa que eu fui despedido, Mhlawumbe demitido. ngiqoshiwe ngizokhululeka xa lokho. That's what you just did, yes? Isso que você acabou de fazer, certo? Fired me? Você me demitiu? Correct? Yeah, that's fine. She said yes. Ela disse que sim. I'm now looking for a new job. Então eu tenho que procurar um novo trabalho. Umsebenzi manje. It's good to laugh and be fun, but obviously I'm talking seriously. If you're going to change something like that, it has ripple effects. Kuhle ukuhleka, Então é kodwa bom a gente kucala rir, kakhulu mas into engikhuluma ngayo. vocês são conscientes que mudando isso, isso tem sérios efeitos. We're running out of time, so do it quickly. I'm going to be in trouble. So the movement's going to give the loud cry, Então o movimento vai dar esse alto clamor. and before Tess gave the loud cry. Ngaphambi kokutheza phane E antes foi a Ciatesse que deu. Okay, so does the third angel give the loud cry?
Então, o terceiro anjo dá o alto clamor. umemeza omkhulu. So we're the third angel. Siyingelosi yesithathu. Então, nós somos o terceiro No anjo. Tatu's Mbuzo logic. uthathu. So we've now become the third angel. Então, agora você disse que nós somos o terceiro anjo. I can keep my job. Mate, no, I still can't because Elder Test will... Anyway, we'll leave that there. Oh, over here. I just need to ask, what has just been said. Say the third angel is the last man. Is it so? Does the third angel give the loud cry? Ngabe ingelosi yesithathu iphanda ngomemeza omkhulu. Então, é o terceiro anjo que dá o alto clamor. Not comment on that. Eu não vou comentar em relação a isso, I don't think it's that straightforward. porque eu não acho que é assim tão simples. And we don't have enough time. Asinaso isikhathi esanele. Okay, this last question, then I'll Umbuzo make some wokugcina. final thoughts. Bese ngiya- Então, vamos para essa última parte e começar a encerrar. Following Carlos' thought, what I'm getting is that, so the structure, like one said, the instrumental was because established made the third angel. So then to your question now, what we want to answer about the actual midnight message on the line that I talked about. I'm thinking, what I'm saying. I'm thinking like there's a fourth angel. You thinking there's what angel? There's a fourth angel, which is Fourth angel. Where's that? Ingelosi Então, yesine. você está falando de um quarto anjo, onde é que está isso? Sorry? in the actual life, under the total life. Yeah, but you've got to find one in scripture. Você precisa achar isso na Revelation 18 escritura. is what angel? Então, Apocalipse 18 é qual anjo? Second angel. Segundo anjo. Most people here are saying. Vocês aqui estão dizendo, não é um This doesn't even quarto help us anjo. with the third one. I don't think that's going to help. Então, eu não acho que isso vai te ajudar. I'm sorry, I'm going to have to summarize because I'm already late. Kuzomele Então, eu ngifima preciso isikhathi resumir, esishayile. porque nós We já... began this study by speaking of why I'm not throwing my weight or my opinion or my acknowledgement of Elder Terry's studies. Nós começamos esse estudo por falar do porquê que eu ainda não estou colocando peso ou reconhecendo o estudo da Anciat Terry. And I didn't quite say it this way. E eu não disse necessariamente dessa forma, The question is, why would I? mas a pergunta é, por que eu deveria fazê-lo? And in our discussion, we said that the role of angels is to give a message and to protect the flock. E quando nós estávamos falando, nós dissemos que o papel dos anjos é dar uma mensagem e proteger o rebanho. Uvikela-ke umhlambi For members who give private studies. kubantu E o abaphana-ke membro dar imfundo aulas ngasese. So we went through the particulares. 2012 to 14 history Então nós olhamos para a história de 2012 a and we 2014. saw what happened there. Sasesibona Nós vimos ukuthi o que aconteceu kwenzakaleni lapho. nessa When história. the angel engaged with a member. Quando Mase um sibona anjo ingilosi interagiu com um ihlangana membro. nelungu A member who used the angel's message ilunga elathatha Um umlayezo membro que usou wengilosi a mensagem do anjo create some new information. para criar nova ekwakhandeka ngayo informação. umlayezo omusha. And the angel fought with the member, E o anjo lutou Ingilosi contra esse membro. yasikisana-ke nalelunga elikhona. and the message was therefore squashed. E por isso a Umlayezo mensagem foi wahlakazeka ngaleyo esmagada. ndlela. And I asked what your obligation was in that history, Eu questionei qual era a vossa obrigação nessa história. história. ngaleso sikhathi. and I hope we're all clear E eu espero que Ngiyathemba esteja ukuthi claro bekucacele sonke that your duty and obligation was to follow the angel, not the member. que o seu dever e obrigação era seguir o anjo, não o ukuthi membro. lilandele ingilosi lingalandeli ilunga ebelikhona. Now there are some elements to that history which are slightly different to this history, Mas temos elementos naquela história que são ligeiramente diferentes da nossa but there história are hoje. elements that are very similar. Mas Kodwa temos kukhona alguns elementos que okuhambisanayo são emasikweni similares. yaphambili. For instance, Por exemplo, Uma ngingafanekisa the member asked Elder Jeff, I'm doing this study, what do you think? o membro perguntou ao ancião Jeff, eu estou fazendo esse estudo, o que você acha? That's what Elder Jeff said.
cabanga Adivinha o usiwathini que o ancião uDouble Jeff disse? Correct? Error. uthi inkohliso Erro? No, he actually didn't say it was error. He said, go for it. Na verdade, eu não Abashoyo disse que era njalo, erro. Eu disse, siga adiante. kodwa bakhuluma Quando nós ngasese falamos de forma When privada. when the message started to go public, Mas depois, ithe-ke quando mayivele a sobala mensagem se mayivele tornou sobala pública, umlayezo lona either he or his friends ou Mhlawumbe eu ou seus yena noma amigos abangani bakhe noma laba azalana nabo began to become afraid of that message começaram a ter medo beqalisana dessa lo mlayezo mensagem, lona. because they felt it was attacking what? porque sentiram que estava atacando o quê? uhlasela ini The truth A iqiniso verdade or the person? noma ou a umuntu pessoa? The person. mabona pessoa. uhlasela umuntu Throughout our history, the interplay between doctrine and interpersonal conflict Na nossa always história, been there. esse conflito entre o pessoal e a mensagem sempre esteve aí. okufundiswayo nomuntu masibukisa sayo So it didn't take him long azange ngithatha Então não isikhathi demorou eside muito to just stand up and say, this is error. para ukuthi se ame levantar e athi dizer inkohliso isso é um yonke erro. lento. Part of the problem back then is YouTube and the internet wasn't as freely available as it is now. A internet lá atrás não estava tão disponível como está hoje em dia. bezingavelanga noma bezingalulanga ukuthi zitholakale njengamanje So that message wasn't made available or visible to the movement. Então essa mensagem ela não foi visível ao movimento. kalula-ke kwi-movement And me being really obedient, E eu sendo uma pessoa ended up obediente, stop teaching that message. eu Mina parei de njengomuntu ensinar obeyihloka essa Jeppe, mensagem. ngayeka ukufundisa lowo mlayezo And there was this disfellowship that I spoke about. E foi removido do movimento, expulso do movimento. Falamos sobre We're in isso. this history now. Então agora estamos nessa história. Before Elder Terry's going to say, oh, I've got this study I want to share with the movement about the Sunday law. E antes de anunciar a Terry dizer, eu tenho esse estudo sobre a lei dominical, gostaria de compartilhar What com o did she do? movimento. What should she do? O que ela fez? O que ela deveria fazer? Come to you. Ask. She asked, Ela perguntou. and I said, go ahead. E eu disse, sim, siga adiante. Vá em frente. So, I want to see the parallel. I want to see the parallel between that history and this history. Então eu quero que a gente veja um paralelo entre essas histórias. mlando wamanje So, just because I say go ahead, Só porque eu digo, siga em does that frente, mean I fully understand the message? será que significa que eu entendo a mensagem inteiramente? No. Não. So, the problem arises O problema surge of who Elder Terry is. uthi ngabe quando a gente questiona quem é a anciã Terry. Whether or not she's a member, Se ela é ou não um membro akuyilunga which means she needs permission. que precisa de permissão. And somebody's going to end up saying yes or no to that study. E alguém vai acabar dizendo sim ou não a esse estudo. leso sifundo leso People are expecting it to be my job, As pessoas esperam que esse seja o meu trabalho, so I'm some angel, porque eu sou algum tipo de anjo. or Ou, noma without you realizing it, sem vocês se darem conta, she suddenly become an angel. ela uvese waba ingilosi se torna um anjo. And then the dynamics are very different. E depois as dinâmicas são bem diferentes. And it's only a short camp meeting, it's a big issue. Então isso é uma grande questão. And maybe it will take some time before we work out that answer. E talvez isso vá demorar tempo até que a gente chegue a essa resposta. So what do we do in the meantime? Enquanto isso, o que a gente faz? siyazama ukwenza lokho senzani The three groups or people in this story. Esses três grupos de pessoas nessa história. Quem são? Some say priests. Alguns aqui disseram sacerdotes. There's us. Who's us? Nós, que Not the é quem? movement. There's the members. Os membros. namalunga The angel. There's the angel. Temos o anjo. The
and then there's Elder Terry. e Ancia Terry. Okay, so they're the three elements. Temos esses três elementos. What is Elder Terry required to do? A Ancia Terry é requerida a fazer o que agora? Christina, what's she required to do now? To hold on, I think. O que ela deveria fazer? Esperar? You agree to wait? Você concorda que é esperar? Russell? Okay. What should she be doing now? O que ela deveria estar fazendo agora? Just tell me what she should be doing now. Message is not giving any commands. Mensagem não está dizendo o que ela deveria fazer. What should she do now? Então, o que ela deveria fazer agora? Sorry? She's already asked for permission. She asked ages ago. Há muito tempo atrás que ela já pediu permissão e foi dada. So she, Mas you e say she agora? has to wait. So wait. Então ela tem que esperar, esperar e esperar. Anyone else? Mais alguém? So you're saying she should cease teaching the Sunday law message. Vocês dizem que ela deveria parar de ensinar sobre a lei dominical. The three people said that. That's what wait means. Porque quando vocês dizem espera, eu acho que significa isso. Okay? Go ahead, because it was given before. Over here. Erica, you said? I said no, she should not wait. She should not wait. She should ignore everybody and do her thing. That's what you say? Eu disse que ela não deveria esperar, deveria ignorar as pessoas e seguir dando aulas. Is she a member? Yeah, Or that's is she an angel? We've already answered that question. Nós já respondemos essa Of whether she's an pergunta angel or a member. de que se ela é um anjo ou membro. The answer was this. A resposta foi essa. If she is an angel, Se ela é um anjo, we don't know it yet. a gente ainda não sabe. So, angel or not, Anjo ou não, we have to treat her as a member. temos que tratá-la como um membro. And to me, that's the parallel of 12 to 14. E para mim esse é o paralelo de 2012 a That's 2014. why I'm saying she should be treated as a member. Por isso eu estou dizendo que ela deve ser tratada como membro, Proven otherwise, até que seja provado o as a contrário. member, E como what is membro, her obligation? qual é a obrigação dela? If we use that parallel, then we have to learn from that parallel as well. That Sunday law message was the correct message. but waiting is not. There've been many Sunday law messages. Temos várias mensagens de lei dominical. So I'm not prepared to say if that was the true one, that means this is the true one. Eu não sou preparado para dizer essa foi a verdadeira, então essa tem que ser também. Okay, I'm going to stand up next week. Então eu vou me levantar a próxima semana, na próxima campal, e porque eu já tenho a resposta, And I'm going to show you hipoteticamente. that what she's teaching is error. E eu iria mostrar que o que ela está ensinando é erro. Okay? All good? Erica, what does she do now? O que ela faria então? But Teach or not teach? Ensinar ou não? So she rebels against me. Então você diz que deveria se rebelar contra mim. I said, don't do it, I'm going to do it anyway. Porque eu diria então, não faça isso, ela vai fazer de qualquer jeito. okay, I didn't know that you already said don't do that. I haven't told her yet. Não, eu não disse a ela que para não fazer isso. Next week I'm going to go public saying it's error. I'm going to show the error and what's her obligation now. Mas se eu fizesse isso semana que vem em público dizendo que isso é um erro, então o que ela deveria fazer? I still believe her message is correct, so she must go on. So, because you think you're cleverer than me, Então agora você acha que é mais and I'm going to inteligente que say, eu. look, I've proven it's wrong. You're going to say, I don't care what you believe. I Eu vou believe her. dizer, eu provo que isso está errado e você diz, não quero saber, eu acredito nela. Next week. Eu vou fazer Okay, so isso if I semana que persuade vem. you,
Então, se eu te persuadir, bonisa ke and fighting against angels is a dangerous occupation, e lutar contra anjos bonisa ukuthi é kunobungozi perigoso. obukhona la. what's your obligation? Qual é a obrigação dela? Proteger a mensagem. The message. Não, porque aqui quem tem que proteger a mensagem sou eu. What's her job? Qual é o trabalho dela? Silence Ficar em or silêncio fight? ou lutar? Yini umsebenzi wakhe ukulwa noma ukuthi athule? Go on. What happens in the previous history? O que aconteceu na história anterior? Sorry? Fight. It was fighting. The previous message. Give it the short version. So, when we get to this Sunday law, which is the main Sunday law and the line of the 144, and it's the Sunday law that is saying is the Sunday law. So, according to that, What's she supposed to do? Yini mina Minha pergunta segue sendo o que ela deveria fazer. Right? Just tell me if she has to obey me or rebel. Só diga se ela tem que me obedecer ou se rebelar. Put your hands up if she should rebel. Levante a mão quem acha que ela deveria se rebelar. wabizana izandla manithi kumele aphikisane nami. Okay, 3 people out of around 100. 3 pessoas de umas aproximadamente Put 100 your hands up if pessoas. she should obey. Levante a mão quem acha que ela deveria obedecer. Most people. A maioria. So back in 12, Então aqui em 2012, when they said, be silent, quando disseram fique em silêncio, what did that member say? o que o membro fez? No. Disse não. And they said, if you don't, we'll disfellowship you. E eles disseram, se você não ficar em silêncio, nós And vamos the te member said, expulsar. bring it on. E o membro disse, então, podem seguir, podem Seems to fazer. me O que me parece that Elder Terry é que a anciã Terry is required é requerida to follow her conscience. a seguir a consciência dela. And that's just Reformation theology. Isso é apenas a teologia de You've all reforma. read hundreds of times. Vocês já leram isso várias vezes. When I call Luther up and I say submit Quando eu falo de Lutero e eu falo de against submissão your conscience, contra a sua consciência, e ele diz, it's not safe to do that. não é seguro fazer isso. So she is obliged to give the message Então ela é obrigada a dar a mensagem, whether I like it or I don't. quer eu goste ou não. We're okay with that? Ok? Tudo Now bem you. até aqui? What are you obliged to do? Agora qual é a sua obrigação? Follow me? Follow her? Me seguir a mim ou a ela? I'll make it simple. Follow me. Para facilitar, vou te dizer, me siga a mim, não a ela. She protects the flock, isn't it? Am I doing anymore? We had once the choice to follow which angel, and we made the She's not an angel. Ela não é um anjo. It wasn't an angel before her. Sorry? It wasn't an angel before her. It was the truth before her. How do you know what the truth is? Como é que você sabe qual é a verdade? You believe her spin story as opposed to an angel that's been around for decades. Você está acreditando Understand the nessa message história intimately ao invés de um anjo que está aqui há décadas e que entende bem and essa inspiration tells you who mensagem. you're supposed to follow. E a inspiração também te diz que você deve seguir. She's not the shepherd of the flock. Ela não é o pastor das ovelhas, The do sheep hear rebanho. no other voice. E o rebanho não ouve nenhuma outra voz. You are doomed to your fate to obey me. Not, I don't want to say me, the angel. The Você angel. tem essa obrigação por You have fé no de other seguir o anjo. obligation. All those members are saying, we're pro Elder Terry. Então os membros dizem, nós somos pró-Cia Terry. You can do that. Você pode fazer isso. Why? Por quê? Because the angel afforded you that liberty. Porque o anjo te deu essa liberdade. Okay. So me,
Not me, the angel. Então não eu, o anjo. I already lost my job. Eu até já perdi o meu trabalho aqui. What's the angel's obligation? Qual é a obrigação do anjo? To let people use their Sorry? property. To protect the flock. Proteger o rebanho. And to let them use their consciences. In front of you. Protect the flock. No, but in front of you, my friend. To protect the flock and the message. Proteger o rebanho e a mensagem. What else? So if I say that's a bad message, then I have to come up with a new one. Então, se eu disser essa é uma mensagem ruim, significa que eu tenho que criar uma nova. Okay, so we really are out of time. What I want to say is that I think Nós estamos sem tempo, então eu quero dizer que eu acho que a minha responsabilidade é, e vocês já viram o que eu estou tentando fazer, is to remain silent é me manter em silêncio. and to be true to what I think the principles I have upheld, taught and believed for E several decades now. me manter fiel aos princípios que eu ensinei durante Which décadas. is to go to the word or the lines or inspiration Que é ir para a palavra, para as linhas ou para a inspiração and to work out the truth. e conseguir enxergar a verdade. And I know for me, E eu sei que para mim it takes a long time isso leva bastante tempo to understand the intricacies of a complicated message. para entender uma mensagem complicada. So that we're all clear. Agora que está esclarecido, I'm not making any announcement next week, you know that was not true. eu não vou fazer nenhum anúncio a semana que vem, vocês sabem que isso não era verdade. But if and when it is, Mas mesmo quando for, things begin to take a particular course, whatever direction that leads in. as coisas vão mudar, seja para que direção isso So I'm estiver indo. hoping Então eu espero that I don't make the same mistakes que eu não cometa os mesmos erros as my predecessors. como as pessoas antes de mim, To people close to me que eu não escute as pessoas que são próximas de mim, who say, look, they're going to take your glory and your fame and your job or whatever it is. que dizem, ai, tá vendo, vão tirar a sua glória, a sua fama, o seu trabalho, seja o que for, Or their message is wrong. ou que a mensagem dessa pessoa está errada, You need to do something about it. você precisa fazer algo em relação a isso. Seems to me Me parece that my responsibility que a minha is responsabilidade é to try to understand the truth for myself, tentar entender a verdade por mim mesmo, regardless of whether I'm an angel or not. independentemente de eu ser um anjo ou não. But once I come to an understanding, E uma vez que eu chegue a essa verdade, esse take me a long time, entendimento, que pode me levar muito tempo, then I think it's my responsibility to share how I view and understand things. então é minha responsabilidade compartilhar como eu entendo e visualizo as coisas. And I don't think any of us should be afraid of what the future holds for us. E eu acho que nenhum aqui, ou ninguém aqui deveria ter medo do futuro. Whether I would agree or disagree. Quer eu concorde ou discorde. So that's the reason why I have not made any comments, and it's been several months now. Então essa é a razão pela qual eu não fiz nenhum comentário, mesmo muitos meses depois. Because one thing I have learned Porque uma coisa que eu aprendi is that when you apply pressure to a message, é que quando a gente coloca pressão numa mensagem, one of two things happen. uma de duas coisas acontece. They either collapse Ou colapsa, or they develop. ou desenvolve. And if you shut down a message too quickly, E se você encerra uma mensagem assim, ou coloca de lado tão does not have an rapidamente, opportunity to develop. ela não tem oportunidade de se desenvolver. The person giving the message doesn't have the opportunity to explain misunderstandings. A pessoa que está dando a mensagem não tem oportunidade de explicar mal entendidos. That's why I've given all this space for Elder Terry to share what she understands.
Por isso eu tenho dado esse espaço para a anciã Terry compartilhar aquilo que ela entende. But I've also believed Mas eu também acredito that it's positive, que é positivo, and I don't think there's enough of it. e eu não acho que temos o suficiente disso, pessoas se levantando e indo contra o que ela está ensinando, Explaining why they don't agree. explicando por que não concordam. Because it's in that formal arena where studies are given, Porque é dessa forma, quando os estudos são dados e as apresentações, that things are made clear. que as coisas se tornam mais claras. And the more resistance she gets, Quanto mais resistência ela tiver, the more she'll have the ability, the opportunity to explain and develop what she's teaching. mais ela vai ter a habilidade de explicar aquilo que ela tem Either it will ensinado, get stronger e ou vai se tornar mais or forte, it will collapse. ou vai colapsar. So unlike many people, Então eu gostaria que muitas pessoas, I actually don't have any fear or concern of what's going on currently. de momento eu nem sequer tenho medo do que está acontecendo, Healthy porque eu acho que é positivo, é saudável. for us to have this conflict in the movement today. Para a gente ter esse conflito hoje em dia no movimento. And I caution everybody on whatever side you are E eu advirto as pessoas, seja de que lado estejam, to not accept the message too readily que não aceitem a mensagem assim tão rapidamente. or not to reject it too readily, Ou também que não a rejeitem tão rapidamente, but to listen to the arguments on all sides. mas que escutem os argumentos de todos os lados. And either let her explain what appeared to be mistakes or cracks, E que ela possa explicar aquilo que possa parecer erros ou lacunas, and if she's not able to, e se ela não conseguir fazê-lo, those cracks will grow essas lacunas elas vão crescer and the message will fail, e a mensagem falha. and we'll see that it was some other truth. E vamos ver que havia uma outra verdade. I apologize for going over time. Peço perdão por ter passado muito do tempo. Hope we had an enjoyable time together studying. Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempo juntos estudando Have a blessed Sabbath. e que a gente possa ter um sábado abençoado. Let's pray. Vamos orar. Holy God, Deus Santo, help us to understand our responsibilities nos ajuda a entender as nossas responsabilidades as individual people como pessoas individuais who are trying to make their way to heaven, que estão tentando ir para o céu and as a corporate body e como um corpo corporativo. who you have designed that we should work together. Tu desenhaste que a gente deveria trabalhar em Help us conjunto, to know what we should be doing que a gente saiba o que estamos fazendo, wherever we find ourselves. onde quer que a gente se encontre. We want to take a special moment Queremos tomar um momento to especial pray for Elder Terry. para orar pela anciã Terry. Many of us may not know or realize Talvez muitos de nós não saibamos, não nos damos because we haven't conta, experienced it, porque não experimentamos isso, the enormous pressure or stress that she must be under. mas o grande estresse e pressão que ela deve estar Please passando. be with her. Então, por favor, esteja com ela. Pray that you would be with the members, Oro para que esteja também com os membros, that you would help them to understand these truths. para que também possam entender essas verdades. Be with me, Fica comigo, that I might be humble enough que eu possa ser humilde o suficiente, sábio o suficiente, to make the right decisions, para fazer as decisões certas, to help guide and direct this work. para ajudar a guiar e direcionar esse trabalho. Bless us this special day. Nos abençoe nesse dia especial, em nome de Jesus. Amém.